Salve, salve, nação azulina! Estamos chegando para mais uma live histórica do Clube do Remo. E hoje, o nosso convidado é André Cavalcante, presidente do Leão no ano de 2016. Vamos narrar toda a sua gestão na íntegra. Essa gestão que não faz muito tempo, né? Há 4 anos ele esteve na presidência do Clube do Remo. Mas vamos destacar aqui e agradecer aos nossos patrocinadores oficiais, a FR Tech Segurança e Tecnologia, ao comando do Filipão, que está atendendo toda a região Norte e Nordeste com responsabilidade. Segurança hoje em dia é prioridade, meus amigos. E com responsabilidade é FR Tech Segurança e Tecnologia. E a nossa égua da feijoada que está aqui, ó, ao nosso lado, está virando tradição nos finais de semana na Grande Belém, ao comando do Rodrigo Salim, da Graziela Salim. Uma delícia de feijão, já experimentei, vale a pena, vocês não vão se arrepender. É aquela feijoada que o paraense adora, bem adubada, com produtos de qualidade, matéria-prima de qualidade e com a mão divina da cozinha do nosso amigo Rodrigo Salim. Vamos partir para a nossa chamada com o protagonista de hoje, o ex-presidente do Clube do Remo, André Cavalcante. Alô, Miguel, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem agora? Agora eu estou ouvindo bem. Tranquilo. E o meu áudio, tá bom aí? André, vamos fazer o nosso brinde aqui para dar início. Vida longa ao Clube do Remo. Vida longa ao Leão, vida longa ao Rei. André, para iniciar, gostaria que você fizesse as suas considerações iniciais. Está participando conosco aqui dessa live especial do @Clube do Remo Histórico no Instagram. Olha, Miguel, eu primeiramente queria te agradecer a oportunidade da gente falar, né? Voltar, relembrar, tirar dúvidas sobre a gestão em 2016. Porque quando você está na gestão, você está lá no poder, você é o presidente do clube, você tem muita oportunidade de falar. Mas, via de regra, após você sair, rei morto, rei posto, né? Você acaba tendo poucas oportunidades de esclarecer algumas coisas que ficaram pendentes, né? Então, eu quero te agradecer realmente do fundo do coração por você estar me dando essa oportunidade de falar para a nação, de deixar esse testemunho que nós vamos dar aqui eternizado aí no perfil, para quem queira tirar uma dúvida, esclarecer qualquer coisa, é só recorrer aí ao perfil do Clube do Remo Histórico. E, enfim, a gente está aí à disposição para qualquer tipo de pergunta, sem nenhum tipo de exceção ou milímetro. Fique à vontade para perguntar o que você quiser. Muito obrigado. André, vamos contar um pouco da sua história que você construiu ali em termos diretivos, bem rápido, no Clube do Remo. Você foi diretor jurídico em 2014, conselheiro em 2015, mas no mesmo ano você assumiu o programa sócio-torcedor Nação Azul, na gestão tampão também do Manuel Ribeiro, e posteriormente foi eleito para o mandato também tampão no ano de 2016. Eu gostaria que você contasse como você conseguiu essa façanha, porque o Remo é um clube difícil, um clube fechado, um grupo fechado, e você chegou e rapidamente mostrou para o que veio e conseguiu chegar à presidência do maior clube do norte do Brasil. Eu gostaria que você narrasse um pouco dessa sua história inicial no Clube do Remo até chegar à presidência. Olha, Miguel, tudo começou com um convite feito pelo advogado Marco Antônio Pina, com quem ele estava almoçando com o Zé Capirão, que era presidente, ele presidente, o Zé Capirão e o Marco Antônio Pina, vice-presidente, estavam almoçando na avenida. Nesse mesmo dia e hora eu estava almoçando com a minha família lá, e na saída nós nos encontramos e o Marcos fez esse convite, né? Disse: olha, Pirão, André é advogado, remista, o que tu acha de nós colocarmos ele lá no jurídico, porque a gente está sem diretor jurídico na ocasião. Trabalhavam no jurídico do clube o Pablo Coimbra e a Vanessa Egla, mas não tinham um diretor estatutário, né? Isso daí por final de setembro, início de outubro de 2014. Você tinha dito que eu tinha entrado em 2013, quando começou a gestão, mas não, eu entrei justamente ali em setembro, outubro de 2014, e aí a gente começou a desenvolver um trabalho no jurídico do clube de revisão de contratos. Também nesse momento deu aquela confusão lá em Bragança, não sei se você lembra, contra a equipe do River do Piauí.
que o clube ficou ameaçado de pegar uma punição muito grande, né, muito grave. Algumas pessoas lá postavam que nós iríamos ser punidos com a perda de 10 mandos. E aí, naquele momento, nós começamos a fazer um movimento onde nós tivemos que punir a torcida que provocou aquela situação. Isso virou matéria, que nos ajudou, inclusive, de matéria probante lá no STJD no Rio de Janeiro. Eu que fui fazer essa defesa lá. No primeiro julgamento, nós conseguimos que o clube fosse penalizado apenas uma partida, mas aí a Procuradoria recorreu e no final foi penalizado com 3 partidas. Num julgamento muito parelho, nós perdemos essa punição por 5 votos a 4. Né? O presidente, no final, deu voto de Minerva. Mas foi uma vitória consistente do jurídico do clube. E a partir daí eu acredito que as pessoas começaram a notar, né? A me notar. E aí, logo em seguida, veio a eleição, teve a primeira eleição que foi anulada, na segunda eleição eu já vim concorrendo a conselheiro, fui eleito pelos nossos associados conselheiros do clube. Durante a gestão, nesses 6 primeiros meses, nós desenvolvemos alguns trabalhos bem interessantes, como, por exemplo, começamos a integrar aquela comissão que defendeu o Carrossel, que na época tinha um juiz lá da Justiça do Trabalho que chegou a vender o Carrossel, mas aí foi formada uma comissão, que era Milton Campos, Domingos Sávio, o Ângelo Carrascosa, eu estava também, e salvo engano o Miléo, e nós conseguimos naquele momento abortar essa tentativa de venda do Carrossel, e depois foi aquilo que você falou, o presidente Mindoa pediu afastamento, o vice-presidente Henrique Custoso, que deveria assumir, também pediu afastamento, e o presidente do Condel, segundo o estatuto da época, porque se vocês não sabem, ontem foi publicado o novo estatuto do clube, né, que muda muitas coisas, mas no estatuto da época quem assumiria seria o presidente do Condel, que era o presidente Manuel Ribeiro, e assumiu, né? E nesse momento que o Manuel Ribeiro assume, ele traz uma série de conselheiros para a gestão direta do clube, né? E foi espalhando. O Fábio Bentes, que é presidente hoje, foi para o marketing, eu fui para o Nação Azul, o Dirso foi lá para o futebol, o Milton Campos também foi para o futebol, Sérgio Dias, e aí foi distribuindo conselheiros em vários lugares, e a gente começou a fazer esse trabalho lá no Nação Azul, né? E graças a Deus conseguimos fazer um trabalho consistente do Nação Azul. Chegamos a colocar o clube, num determinado momento, no ranking do Movimento por um Futebol Melhor, que era patrocinado pela Ambev, que era patrocinadora do clube na época. Nós chegamos a ficar no top 10, né? Nós ficamos em nono lugar no ranking lá do movimento. Nós chegamos a atingir 10 mil, um pouco mais de 10 mil adimplentes. E o case do Nação Azul naquele momento foi um sucesso nacional. Nós tivemos matérias publicadas no Placar, em outros meios de comunicação especializado de marketing esportivo. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo aí, quem vai nos assistir, vai lembrar do jargão Pelo Remo Somos Leões, que foi o mote que a gente deu para aquela campanha, né? Onde nós atacamos uma coisa que estava muito embaixo do clube, que foi a autoestima do torcedor. Eu não sei se você lembra, a gente fez uma campanha muito forte de outdoor na cidade, busdoor, propaganda em televisão, propaganda em mídia indoor, e fizemos realmente que o Nação Azul experimentasse seu melhor momento na sua história. E aí isso daí culminou também com o acesso para a Série C no final do ano, um trabalho de marketing muito bom que o Fábio fez também lá, e a gente conseguiu dar uma cara nova, uma roupagem nova para o clube. E quando chegou no momento da eleição, é bom que se diga, nós defendemos naquele momento que todos os candidatos, os pretéritos candidatos recuassem, para nós iríamos manter, a ideia era manter o presidente Manuel Ribeiro, que estava fazendo uma gestão bem descentralizada, para que não tivesse mais uma eleição que conturbasse o clube, né? Mas, infelizmente, alguns candidatos não toparam, a gente acabou indo para a eleição. Nesse momento, eu e o Fábio, nós tivemos um entendimento que deveríamos caminhar juntos. O Fábio foi muito, muito concordado naquele momento, disse que era melhor que eu viesse, porque ele era muito novo, teria uma outra oportunidade no futuro, como teve, e aí está aí fazendo esse belo trabalho. E aí nós fomos para a eleição, e com o apoio de muitos jovens lideranças do clube, nós conseguimos ser eleito presidente do Clube do Remo no dia 23 de janeiro de 2016, salvo engano. E aí eu posso te dizer já, desde agora, que essa é a maior honra da minha vida, eu ter sido presidente desse clube que encanta todos nós e que é o amor da nossa vida, eu posso dizer assim. Perfeito. Bem detalhada a história. André, eu gostaria que você desse uma destacada
muita gente, quando nós lançamos a propaganda dessa live com você, muitos torcedores me indagaram para eu fazer essa pergunta para você. Eu vou fazer por tantos, não tem nem como enumerar aqui quantos me fizeram essa pergunta para eu estender a você. Para você falar sobre a questão do projeto da volta do Bainão na sua gestão, sobre os porcelanatos. Como foi que se deu? Qual foi o desfecho? Como foi finalizado essa questão? Um bom momento para você trocar essas informações com quem participou, com o torcedor azulino de modo geral. Excelente pergunta, Miguel. Eu te agradeço a oportunidade de eu poder falar sobre isso. Na verdade, nós fizemos uma gestão muito, como eu posso dizer, nós descentralizamos as responsabilidades. Nós tínhamos uma diretoria de estádio e nós tínhamos outros diretores que ajudavam lá por conta dessa necessidade de a gente fazer algo para trazer o Bainão. Foi quando surgiu essa ideia de se fazer um projeto onde nós venderíamos peças de porcelanato que seriam afixadas posteriormente na parede externa do Bainão, personalizado, com o nome das pessoas, né? Eles me trouxeram a ideia, nós concordamos com essa ideia e eles tocaram o projeto, né? Eles tinham total liberdade para tocar esse projeto. Eles enfrentaram um probleminha no meio do caminho, que foi a falta das peças que foram escolhidas, acabou não chegando, e aí eles prepararam algo em torno de 45% a 50% das peças que tinham sido vendidas, que foi num total de 513, 516 peças. Eles colocaram 230, 250 peças, e foi quando faltou essas peças no mercado, e nessa espera de vem peça, chega a peça, produz peça, acabou finalizando a gestão e nós não conseguimos afixar na parede. Eu dei a oportunidade e a liberdade para esses diretores fazerem esse projeto e, por conta disso, eu assumo total e completa responsabilidade por essas peças que não foram fixadas na parede. Mas eu tive entendimentos com o Manuel Ribeiro, o Manuel concordou, inclusive deu autorização para nós colocarmos as peças, porque ele entendia, como eu entendo, que era um compromisso do Clube do Remo, não era um compromisso do André. Toda administração deve obedecer a alguns princípios, entre eles o da impessoalidade, porque aquele presidente que está lá, que se compromete, ele não está se comprometendo só no seu nome pessoal, ele também está se comprometendo pela instituição que ele comanda. Então, Manuel, entendendo isso, me deu autorização, mas infelizmente nós não conseguimos finalizar o projeto, até porque nós não iríamos onerar o clube mais em nada, a gente disse que ia arcar com essas despesas, mas nós não conseguimos finalizar. Já conversei com o Fábio também, e o Fábio já também, entendendo esse ponto de vista, já autorizou também que nós possamos encontrar uma maneira de honrar com esses que não foram para a parede, que não foram fixados. Por que uma maneira? Porque aquele perímetro onde está ali no muro, ele está dentro da programação de engenharia do Bainão, ele está destinado para uma entrada de emergência, salvo engano. Então, nós estamos encontrando uma solução local, onde até o final do ano é nossa intenção, nós vamos dispor o nome de todas as pessoas que participaram do projeto, compraram porcelanato, nós vamos cumprir o que nós tínhamos acordado. O acordo era à disposição por 2 anos. Vamos expor em outra parte do estádio, isso aí eu vou ainda discutir com o Fábio e com os engenheiros responsáveis para ver qual é o melhor lugar para colocar. O importante é que se diga que vai ser honrado isso daí, porque isso é um compromisso do Clube do Remo e eu também tenho como compromisso pessoal. Então eu faço questão de, vamos dizer assim, finalizar a gestão com esse ato, de colocar as peças na parede, de afixá-las em algum lugar do estádio. Perfeito, André. Outra coisa que eu gostaria de pontuar, mas uma visão minha, totalmente pessoal, por que não houve? Você fez um grande trabalho no Nação Azul, 2015. Trabalho exuberante, diga-se de passagem. Quando você assume, eu senti que o Nação Azul, apesar de ainda ter números de associados expressivos em dia, mas não houve aquela mesma pegada de 2015. Você concorda com essa visão minha? Ou discorda? Ou se concordar, qual foi o motivo de não haver essa mesma pegada de 2015? Eu queria mandar um abraço para o Abner Luiz, para o Fábio Cebolão, que já estão conosco aqui na live.
E eu concordo, Miguel, eu concordo e vou te explicar o que acontece. Na verdade, o modelo, eu digo o seguinte, que nós temos momentos do programa Sócio Torcedor. Eu não vou falar apenas em relação ao Clube do Remo, eu vou falar de uma maneira geral. O primeiro momento do Sócio Torcedor é aquele momento da troca da mensalidade pelo ingresso. Eu entendo que esse momento nós já superamos, que o Clube do Remo não pode mais estar nesse patamar de sócio-torcedor. Logicamente que peço aqui venha para expor a minha opinião, sem desmerecer o trabalho do Rodrigo Salim, que é o nosso atual diretor do sócio-torcedor, assim também como do presidente Fábio Bentes, que é quem, na verdade, determina as políticas dentro do clube. Mas é o meu entendimento, eu tenho estudado muito essa matéria, eu acho que nós temos que passar o sócio-torcedor para um outro momento, que é um momento onde a gente comece a mostrar para o torcedor que a importância dele para o clube ultrapassa o simples fato dele entrar no jogo, dele poder adentrar sem pagar ingresso. E aí a gente ter modalidade de sócio-torcedor que alcance não só quem pode pagar um valor que pode significar a entrada direta no jogo, mas também como pode, setorizando o estádio, escolher o local dele, comprar com antecedência, participar de um clube de vantagens, participar de uma série de outros fatores que estão sendo empregados em outros clubes agora no país, e que ele possa realmente ter a ideia de que ele não está ali adquirindo ingresso, mas sim ajudando o clube dele de coração. Então, esse nosso modelo é muito saturado. Por isso que nós tivemos um boom em 2016, quando nós subimos para a Série C, e nós não conseguimos manter esse patamar, porque o torcedor ele faz uma conta muito simples quando ele tem isso na cabeça. Pô, para que eu vou manter um sócio-torcedor outubro, novembro, dezembro e janeiro, que não vai ter jogo? Né? Então, ele faz essa conta. Então, o que nós temos que mostrar para ele é que ele tem que ajudar o Clube do Remo, independente de estar entrando no jogo ou não. Ele tem que ajudar o Clube do Remo por ser o seu clube do coração, por ter algum tipo de vantagem, e aí o trabalho vai em cima desses clubes de vantagem, desconto em lojas, desconto em produtos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que está na moda. O Atlético Mineiro agora, essa semana, alguns dias atrás, ele lançou um projeto chamado Manto da Massa, onde a torcida desenhou uma camisa, foram escolhidas entre as camisas, mais de 1.500 desenhos que foram mandados pela camisa, o clube escolheu e botou essa camisa à venda. Né? E quem era sócio-torcedor teve a oportunidade de comprar essa camisa com 30% de desconto. Isso daí fez com que tiveram dois efeitos imediatos. Valorizar o sócio-torcedor que comprou uma camisa de R$200, que saiu, por salvo engano, aí por 140, 160 reais, né? E outra coisa, fez com que as pessoas entendessem que, sendo sócio-torcedor, ela teria vantagens iguais a essa. E aí a carteira do sócio-torcedor do Atlético foi aumentado em 20 mil novos sócios-torcedores. Então, quer dizer, é isso que a minha resposta para atuar em que a pergunta é essa. A gente assim, saturou esse modelo de sócio-torcedor e a gente precisa implementar essas inovações que o mundo todo, a maioria dos clubes do Brasil estão fazendo. Perfeito, André. Tem um perfil aqui do Clube do Remo chamado Chaves Remista. Ele diz o seguinte aqui: André, o que mais atrapalhou a sua gestão em 2016? Isso é uma pergunta. E o que vê de diferente na atual gestão? Bom, o que certamente que mais atrapalhou a nossa gestão em 2016 foram os problemas internos, né? Eu acho que a gente viveu um momento ali muito conturbado. Eu não sei se as mudanças, os conceitos, as metodologias que nós adotamos naquele momento trouxe algum tipo de revanchismo de algumas pessoas. Eu só sei que nós tivemos uma resistência muito acirrada dentro do Conselho Deliberativo. Eu faço meia-culpa aí porque eu, naquele momento, também não consegui ter um diálogo assim muito tranquilo. Talvez até pela pressão, talvez pelo momento a gente acabou adotando algumas medidas que pode ter sido soada como antipática, como prepotente, como arrogante. Mas eu entendo que naquele momento era preciso nós tratarmos o clube com muita austeridade. E nós fizemos isso, não fazemos concessões. Tem uma coisa muito clara, a gente cortou tudo que era a cortesia, tudo que era qualquer tipo de movimento que onerasse o clube, nós cortamos. Não sei se algumas coisas como essa acabaram resultando em problemas muito sérios com algumas pessoas. Mas eu acho que isso é passado. Eu não gosto de tocar nesse assunto.
eu acho que isso tem que morrer. O que aconteceu, aconteceu. Eu entendo que aquilo serviu para todos nós aprendermos. Eu aprendi muito com isso. Eu espero que as pessoas que naquele momento também estavam nesse processo tenham aprendido e que nós possamos, a partir de agora, não abrindo mão das missões institucionais de conselheiro, de fiscalizadores das ações do CODIR, mas ter uma visão mais uma visão mais de clube mesmo, institucional, de que a gente deve fazer tudo colocando o clube em primeiro lugar. E aí tinha uma segunda parte da pergunta. Qual era a segunda parte da pergunta, por favor? A segunda parte da pergunta é o que você vê de diferente na gestão atual? O que eu vejo diferente é justamente isso. O Fábio tem muito mais diálogo do que eu. O Fábio é um cara muito mais político do que eu. Ele tem um perfil muito mais agregador, um perfil de conversa. O Fábio é bonachão, ri fácil, né? É um cara muito mais carismático que eu reconheço isso. Então, eu acho que esse perfil do Fábio fez com que as pessoas também olhassem a gestão de uma maneira diferente e fazendo com que caminhasse as coisas de uma maneira mais tranquila. Perfeito, André. Vamos entrar um pouco agora no futebol. A primeira pergunta logo, que não quer calar, é a seguinte. O Remo vinha de um acesso, um momento extraordinário ali, depois de 6 anos no limbo do futebol brasileiro. O sócio-torcedor alavancado, vivendo o melhor momento da história na sua gestão como diretor. E na hora da tomada de decisão, no ano posterior, no início da temporada, vocês não ficaram com o Cacaio, que foi o treinador do acesso. Qual foi o motivo dessa não permanência do Cacaio e pela vinda do Leston Júnior? Olha, Miguel, o Leston, na verdade, veio antes de eu assumir como presidente, tá? A diretoria de futebol, naquele momento, que deu continuidade ao trabalho, optou por trazer o Leston, né? E eu também participei dessa escolha, eu não fujo da responsabilidade. E agora tem muitas coisas que acontecem nos bastidores do futebol que a maioria das pessoas não sabem e eu acho que não devem saber mesmo, ou não devem saber por ser questões que envolvem os interesses pessoais de alguns profissionais e até por uma questão de valorização também de determinados profissionais. Naquele momento não se optou pelo Cacaio, eu acredito pela falta de experiência dele na Série C. A gente tinha conversado e entendeu que quem deveria começar o trabalho era um treinador que tivesse o perfil vencedor da Série C. E o Leston tinha, na época, classificado o Tupi para a Série B, o Tupi de Minas Gerais. Então, ele se encaixou dentro de alguns critérios que foram estabelecidos, como essa questão de ser um técnico vitorioso, com metodologia nova, inserida no mercado, e que pudesse trazer uma roupagem nova do que foi 2015, porque as pessoas só olham o acesso, mas elas não lembram que em 2015 nós tivemos uma temporada muito tumultuada. Nós tivemos temporada com greve, nós tivemos temporada, uma temporada que ia, não ia. Nós, em 2015, perdemos aquela Copa Verde de uma maneira extremamente embaraçosa. Então, quer dizer, as pessoas lembram só do acesso, mas não lembram do anterior ao acesso. E isso também pesou muito, certamente, na decisão. Perfeito, André. Vamos falar um pouco agora dos resultados dentro do campo. Na Copa Verde, nós chegamos à semifinal contra o nosso maior adversário e sucumbimos com 2 derrotas, mas com 2 derrotas com ressalvas. Bem mandrake, né? Fomos prejudicados arbitrariamente pelos árbitros locais, infelizmente, e lances decisivos, capitais. Perdemos o primeiro jogo com um gol impedido do Leandro Cearense. O segundo jogo, eles abriram o marcador com um pênalti inexistente. Enfim. Então, a Copa Verde, nós jogamos de igual para igual e sucumbimos, a meu ver, na minha opinião, para a questão de arbitragem, que foi decisiva naquele momento ali da semifinal. No que tange ao estadual, nós chegamos para decidir em condição de igualdade com o nosso rival e perdemos nos pênaltis. Pelo estadual foram 2 empates. No turno, 1-1, inclusive gol do Eduardo Ramos, um golaço do Eduardo Ramos. E na decisão...
Pode falar, pode falar. No turno. E na decisão do turno, que nós enfrentamos o rival também, foi 0-0 e nós sucumbimos nas penalidades máximas. Inclusive o Ciro perdeu um pênalti de forma bizonha. Deixa eu te corrigir. Na verdade, o primeiro jogo eu acredito que tenha sido 0-0 e no segundo o Eduardo fez um gol contra, ele empatou faltando 10 minutos, nós tivemos 10 minutos de ataques fortes em cima do rival e aí acabou 1-1 e aí nos pênaltis nós sucumbimos para eles. Exato. Perfeito. Perfeito. Perfeita lembrança. Exatamente. Em cima disso, nós fomos para as penalidades e sucumbimos. O Ciro perdeu aquele pênalti de forma desastrosa ali. Então, aí deixamos escapar o estadual, que seria o tricampeonato, campanha do tricampeonato. Na Copa do Brasil, jogamos 2 vezes com o Vasco, perdemos no Mangueirão de 1-0 e perdemos lá em São Januário de 2-1. E finalizamos ali aquele primeiro momento da temporada, vamos dizer assim, para partir para o Campeonato Brasileiro. Já no Campeonato Brasileiro da Série C, realmente vocês conseguiram formar uma grande equipe, uma equipe competitiva, uma equipe que estava preparada para o acesso. O que faltou no Campeonato Brasileiro, ali naquela reta final, qual foi a força que faltou para a gente chegar ao mata-mata e subir? Porque time o Remo tinha, qualidade nós tínhamos, treinador nós tínhamos. E a torcida estava abraçando a causa ali já naquela reta final, como deveria abraçar. Ela custou abraçar, mas abraçou na reta final. Foram as questões salariais, enfim, o que faltou para o Clube do Remo chegar no mata-mata e brigar pelo acesso? Você pode discorrer aí desde o início da temporada, passear aí, detalhando para nós aqui. Vamos lá. Campeonato Paraense. Nós fizemos um primeiro turno razoável, chegamos na decisão, na final, contra o nosso rival. Eu acho que ali foi o momento em que nós perdemos o campeonato de uma maneira geral, porque nós jogamos muito bem a final do primeiro turno. Como eu falei, o Eduardo teve a infelicidade de fazer um gol contra, que nem chega a ser um gol contra, na verdade, uma bola cruzada na área, ele foi tentar tirar, raspou na cabeça dele, desviou e entrou. 1-0. Aí a gente, em cima do rival, empatamos o jogo, faltavam uns 10, 15 minutos, pênalti, o goleiro foi expulso, o Eduardo bate o pênalti e empata. A partir dali, mesmo o rival tendo 2 lances assim, importantes, de gols assim, quase que feitos, que eles perderam, mas nós tivemos também muitas oportunidades, poderíamos ter matado o jogo ali, porque nós estávamos jogando com 1 a mais e pressionamos demais, né? E aí fomos para o pênalti, foi aquele desastre, aquele pênalti horroroso que o Ciro bateu. Enfim, eu acho que nesse momento a gente acabou com as nossas possibilidades do campeonato, tanto que o segundo turno foi horroroso. Em 5 jogos nós não conseguimos vencer ninguém. E aí eu também assumo totalmente a responsabilidade. Eu acho que a gente fez o que a gente tinha que fazer, trocou o técnico Leston quando nós perdemos nós jogamos a Copa Verde contra o Nacional em Manaus, empatamos em 1-1 no estádio lá da Colina, depois fomos para Santarém, perdemos para o Tapajós lá por 1-0, e aí não teve como segurar, o Leston saiu, veio o Marcelo, né? E o Marcelo não conseguiu fazer o time se mover. Fizemos um segundo turno do Paraense horroroso, não tem desculpa, foi horroroso mesmo. E aí a gente começa a se preparar para o Campeonato Brasileiro da Série C com a Copa do Brasil e Copa Verde em seguida, né? A Copa do Brasil fizemos 2 grandes jogos contra o Vasco, time de Série A, time grande. Aqui nós resistimos, tivemos muitas chances aqui. Lá no Rio de Janeiro também fizemos um jogo de igual para igual, acabamos perdendo os 2 jogos, que podia ter dado 2 empates, podia ter dado uma vitória e um empate, enfim. É um jogo que a gente não tem muito o que falar. Tivemos na Copa Verde, semifinal, perdemos em 2 clássicos, mais do que ninguém você sabe que é imprevisível. Quando tu tá muito melhor, tu perde, e quando tu tá muito ruim, tu acaba ganhando. Mas, infelizmente, com esses, eu não gosto de maneira nenhuma de dar explicação, de dar desculpa e botar a culpa em arbitragem. Mas eu acho que realmente ali nós tivemos uma infelicidade com os árbitros locais. E essa questão de árbitro local é um negócio interessante, que quando tu perdes, independente de ser local ou não, tu sempre vai ser culpado. Então, se a gente tivesse... Como a gente aceitou, a gente foi culpado, e se nós tivéssemos não aceitado, a gente ia ser culpado de toda forma. Então, naquele momento, nós achamos de prestigiar os nossos árbitros. Não me arrependo da decisão, mas infelizmente tiveram problemas decisivos na partida e acabamos sendo eliminados. Aí começa o Campeonato Brasileiro da Série C. Começamos bem, empatamos com o Cuiabá lá fora, né?
Inclusive, o Cuiabá perdeu um pênalti. Aí, naquele momento, eu até disse, eu acho que estava com o Paulo com o Disson lá, e eu disse, pô, começamos bem, porque além de não perder, a gente ainda teve um pênalti que os caras jogaram fora. Então, talvez a sorte tenha virado para o nosso lado. E aí, mas a gente fez eu acredito que o primeiro turno foi bem irregular, tanto que nós só viemos vencer contra o Confiança. Um jogo que foi talvez um dos melhores, a gente ganhou de 5-3, um jogaço lá em Aracaju, foi um jogo muito legal realmente. E aí a gente começa aqui, né? Nisso o Marcelo sai, vem o Valdemar. O Valdemar, talvez, aí você falou muito bem, talvez tenha sido um dos melhores treinadores que passaram nos últimos tempos por aqui. Eu converso muito nessa parte tática com o Alisson, um amigo que eu tenho, e ele sempre exalta muito essa questão do Valdemar, que ele fazia um trabalho bem moderno, um trabalho bem estilo europeu, e a gente realmente teve uma subida de rendimento, e a gente vem ali disputando o G4 o tempo todo. Nós podíamos ter ganho 1 ou 2 partidas antes, que nós iríamos entrar naquele jogo até bem tranquilo, jogando pelo empate, mas infelizmente não ganhamos, e chegamos contra o América naquele jogo terrível, né? Inclusive o Jorge Daniel, um amigo meu, mais cedo postou aí o jogo, né, do Remo contra o América, e tem uma passagem muito interessante nesse jogo, porque no finalzinho do jogo eu já estava mais escutando o jogo do ABC e do Asa lá em Natal, porque se o ABC ganha do Asa lá, com o empate nós nos classificávamos aqui, né? E aí eu escutava, tava mais, como o jogo aqui estava aquele um em cima do outro, né, que até então o América também ainda não tinha caído, ele tinha chance de se salvar com uma vitória, então estava um jogo muito parelho. E eu estou escutando aqui mais o jogo, cara, no último minuto do jogo de lá, o ABC ganhando de 1-0, jogando com um jogador a mais, no último minuto escanteio para o Asa bate o escanteio e empata o jogo, né? E logo em seguida acaba o jogo. E aqui ainda faltava 5 minutos. E eu me lembro que eu estava no camarote, desci correndo, fui para a beira do campo, assim, desesperado, essa que é a palavra, desesperado. E os últimos ataques do Remo, inclusive, eu corria na lateral do campo junto com o ataque do Remo. E o Jorge me mandou esse jogo do YouTube justamente para mostrar isso. Ele dizia, rapaz, eu te vi correndo realmente lá no campo, né? Cara, e assim, quando acaba aquele jogo 0-0, a gente desclassificado, Miguel, eu posso te dizer que assim como ser presidente do Clube do Remo, no momento que a gente ganha a eleição, foi um dos momentos mais felizes da minha vida, aquele apito significou talvez os 5 minutos da minha vida que eu não sabia o que fazer. Eu simplesmente não sabia o que fazer, porque veio toda aquela enxurrada de informação na minha cabeça, o que nós íamos fazer para pagar, como nós íamos fazer para manter o clube até o final. E aí eu me lembro benzinho que eu entro no vestiário, passo direto e me sentei do lado do ônibus. Fiquei sentado do lado do Expresso 33, não te digo chorando, mas simplesmente desolado, assim, arrasado, sem saber o que fazer, sem ter uma forma de reagir imediatamente. Aí o meu diretor, que é amigo até hoje, o Bessa, chegou do meu lado, me falou algumas palavras confortantes, e aí deu aquele estalo, tá bom, 5 minutos de desespero passaram, agora bora trabalhar. Nisso chega o presidente do América, dizendo que tinha um jogador irregular, e aí começa toda aquela especulação, tanto que na madrugada mesmo eu fui embora para o Rio de Janeiro, tentar articular com ele essa questão dessa irregularidade, que era um jogador lá no Asa, acabou não prosperando, mas a gente tinha que fazer alguma coisa, né? E aí, a partir desse momento também começa aquela sucessão de momentos ruins, porque acabou o jogo, acabou a entrada de recursos, ficou muito complicado. E aí entra a questão que tu falas do salário. Porque as pessoas, e eu digo que isso aconteceu na eleição, foram muito maquiavélicas em inventar muitas mentiras. E uma das mentiras foi essa, de dizer que os jogadores não entregaram o jogo, que não queriam se classificar porque estavam com salários atrasados. Isso não é verdade. O Eduardo está aqui, que era daquele elenco. O Yuri passou aqui o campeonato, que era ano passado esteve aqui. O Marco Goiano, que foi do início também, que já esteve aqui. O Edno voltou aqui. E eu não vi, e eu até pedi para que eles falassem sobre isso, mas eu não vi nenhum deles falar isso, de que estava atrasado, de que eles não se classificaram porque tinha salário atrasado. Que, na verdade, o que estava atrasado no jogo era meia folha. Eu me lembro muito bem que na semana do jogo, eu conversei com o Fábio dentro do campo, aí a gente disse que precisávamos fazer alguma coisa para dar uma equilibrada nos salários. Nós recorremos ao Antônio Miléo.
O Antônio Miléo foi uma pessoa muito importante, porque mesmo tendo o filho dele perdido a eleição para mim, ele nunca se furtou de nos ajudar. Então, todas as vezes que nós recorremos a ele, ele nos ajudou, e essa foi uma oportunidade. Ele nos emprestou um dinheiro, que posteriormente nós pagamos, e nós conseguimos deixar meia folha atrasada. E reunimos com os jogadores, e eles, é até burrice dizer isso, porque eles sabiam que se a gente classificasse, o jogo contra o Guarani, que foi quem veio para o cruzamento, mesmo que nós não ganhássemos, mesmo que nós não passássemos, mas a renda desse jogo certamente faria com que nós pagássemos todo mundo. Então, nenhum atleta é burro, ninguém é burro para dizer assim, não, nós vamos abrir mão do jogo que vai botar dinheiro no nosso bolso. Então, isso é mentira. Isso eu digo que foi inventado por pessoas de má índole, de pessoas que queriam se aproveitar desse momento ruim do clube para ou ganhar uma eleição ou para fazer com que o seu candidato ganhasse. Mas, mais uma vez, isso é do passado, isso daí eu não quero mais nem tocar nesse assunto, mas até para honrar a memória daquele elenco, daqueles jogadores, eu posso te afirmar que ninguém entregou o jogo. Infelizmente, é coisa do futebol e um jogo, uma classificação que estava na nossa mão, nós não conseguimos. Perfeito, Cavalcante. Outro ponto que o torcedor tem curiosidade, eu também tenho, é a troca do nosso material esportivo. Quando você recebeu o Clube do Remo, a Umbro vestia o Leão Azul na ocasião. E no final do seu mandato, inclusive, foi o último jogo. Tá até aqui essa camisa aqui ao meu lado, ó. Da Topper. Camisa que o Remo jogou só um jogo na sua gestão. Essa camisa aqui, inclusive está com o meu nome aqui atrás. O Remo jogou a partida contra o América. Nessa mudança, houve uma quebra de contrato, né? Eu acho que a Umbro não terminou. Houve a Topper, se eu não me engano, pagou a multa rescisória. Enfim, em síntese, o que isso agregou para o Clube do Remo, essa mudança de patrocinador? Deu uma pincelada geral nessa mudança de patrocinadora da vestimenta do Leão Azul. Olha, Miguel, o torcedor ele tem todo o direito de colocar critérios nos seus gostos, nos seus pontos de vista. Por exemplo, tu como torcedor, até eu hoje como torcedor também, eu posso olhar para uma camisa da Capa e dizer que ela é bonita ou ela é feia. Mas o presidente, ele tem que olhar muito além disso. O gestor tem que olhar muito além disso. Entre o que ele tem que olhar é justamente o que o clube tem a ganhar com aquele fornecedor. A Umbro é uma excelente fornecedora, nos fez uniformes belíssimos, talvez os mais bonitos de toda a nossa história foram feitos pela Umbro, mas a Topper chegou com uma proposta infinitamente melhor. Além disso, a Umbro tinha outros problemas, como camisa para criança, camisa para mulher, não entregava em tempo, nossas lojas eram desabastecidas, então era muito complicado. A Umbro nos dava 10% de royalty em cima das vendas no varejo, né? A Topper chegou logo propondo 14%, se nós subíssemos teríamos mais um acréscimo, poderíamos chegar até 16% ou 18%. Ela nos trouxe uma coisa inédita, que foi premiação por objetivos alcançados. Se nós subíssemos, se nós fôssemos campeões, tudo isso agregaria valor. Tanto que no outro ano nós fomos campeões paraenses, nós ganhamos, salvo engano, de 100 a 150 mil que está no contrato. A Umbro, a Topper, ela aumentou o nosso enxoval, para que as pessoas saibam, enxoval é aquela quantidade de material que a fornecedora dá no início do ano para vestir não só o clube de futebol, o time de futebol, como as outras modalidades, base, enfim. Para você ter uma ideia, até uma possibilidade de uma pré-temporada dos Estados Unidos constava no contrato da Topper, porque um dos donos da Topper no Brasil, que é o Carlos Wizard, que até recentemente ia fazer parte aí do Ministério da Saúde, acabou abortando a missão, ele era dono de um time lá em Fort Lauderdale, que é do lado de Miami. E ele diz, olha, há uma possibilidade de a gente levar o Remo lá para fazer uma pré-temporada junto com o nosso time lá. Enfim, até isso tinha, entendeu? E ainda mais, topou pagar a multa rescisória da Umbro. Então, quer dizer, isso aí foi excelente para a gente, porque nós aumentamos e muito a valorização da nossa marca e a nossa participação no mercado. E aí entra uma história que surgiu recentemente, que é da empresa que intermediou, que fez a aproximação entre a Umbro e a Clube do Remo. Porque essas empresas de material esportivo, elas não saem batendo na porta dos clubes. Ela tem agências especializadas nessa aproximação.
e essa empresa está cobrando o Clube do Remo na justiça porque não. Agora é bom que se diga que, como você bem falou aí, a minha gestão só usou uma vez a camisa da Umbro, da Topper, né? Então, o pagamento, na verdade, dessa empresa tinha que ser feito, tinha que ser aferida e feito na gestão seguinte. Então não tem como dizer, tu foi responsável por mais um problema na justiça do clube. Eu não fui responsável, simplesmente porque não era momento de pagar. O momento foi posterior, que devia ter sido apurado, então devia ser negociado, devia ter sido feito o distrato, seja o que for. O problema é que as pessoas costumam transferir responsabilidades. Mas no momento certo isso vai ser tratado na instância certa do clube e a gente vai mostrar tudo como realmente se deu. Perfeito, Cavalcante. Bem esclarecido. Vamos interagir aqui com nossos amigos internautas. O Carlos Vinagre, grande amigo nosso lá da Marambaia que sempre dá larga audiência para nós aqui, e está perguntando o seguinte, André, da sua gestão, quantos entraram na justiça do trabalho? Deve estar se referindo aos atletas. Olha, eu tenho que te falar na gestão em si e posteriormente, tá? Na gestão, nós tivemos duas ações, que foi a do Fernandinho, que não esperou, ele simplesmente acabou o jogo, no outro dia ele pegou a bagagem dele e foi embora, e do Michel Smoller, que também não topou negociar. Todos os outros atletas negociaram conosco, nós chegamos a pagar parcelas dessa negociação, só que quando virou a gestão, a outra gestão, por decisão própria delas, e aí eu não vou entrar no mérito se eles se acertaram ou erraram, não honraram com aquele acordo que nós tínhamos feito, né? Tanto que vários jogadores me ligaram pedindo que a gente fizesse alguma coisa, porque eles não queriam tomar medidas contra o clube. Inclusive, outro dia eu participei com o Carlos, o Imperador, e a gente, inclusive, tocou nesse assunto, né? Ele fala para quem quiser, olha, a gente ligou, entrou em contato, mas disseram para a gente procurar nossos direitos, nós não toparam fazer o pagamento. O Ciro, por exemplo, eu fechei um acordo no Ciro, salvo engano, e aqui eu vou falar, me perdoe porque eu vou falar realmente, nós fechamos um acordo dele de rescisão de 50 mil. Eu paguei 40 mil para o Ciro, faltava 10 mil reais. Ele ligou pedindo que se fosse honrado esse acordo, resolveram não honrar, ele entrou na justiça pedindo mais 60 mil, salvo engano. Então, quer dizer, é isso que eu posso responder. Eu não vou julgar, eu não vou entrar no mérito da gestão seguinte, por que não fizeram esses acordos, não acabaram de honrar esses acordos, mas isso é a verdade do que aconteceu. Perfeito, Cavalcante. Outra situação importante que eu gostaria de ouvir de você. Dando uma cortada, Miguel. Miguel, melhorou, ouviu normal agora. Miguel, Oi, Miguel, estou ouvindo, tá me ouvindo? Tá tudo normal aqui. Consegui te ouvir. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Oi, Miguel, tá ouvindo? Então vamos lá, bora lá, eu vou lá. Eu entendi a tua pergunta. Olha, eu assisti, eu digo o seguinte, Miguel, eu nunca vou dizer não para o Clube do Remo, tá? Eu quero deixar isso muito bem claro para todas as pessoas. Eu nunca vou dizer não. Só que nesse momento não faz parte do meu projeto de vida voltar a ser presidente do Clube do Remo. Eu tenho algumas convicções firmes. Entre elas é a alternância de poder. Eu acho que nós temos que dar oportunidade para as outras pessoas contribuírem com o clube. E eu acho muito importante ter pessoas se propondo a serem presidente do Clube do Remo. Porque quando a pessoa se propõe é porque quer contribuir e porque o clube também ainda desperta esse interesse. Seria muito ruim a gente ter um clube que ninguém quisesse ser presidente. Então eu acho legítimo as pessoas quererem ser presidentes. Eu já tive minha oportunidade. Posso até voltar a concorrer novamente, mas não nesse momento. Eu fiquei muito feliz em ver a live do Fábio na última semana, onde ele diz que já repensa, porque eu perguntei isso para ele também, se ele viria novamente para a reeleição. E ele tinha sido incisivo dizendo que não viria. Mas nessa live eu já vi ele dizendo que é uma possibilidade.
E eu acho que o Fábio precisa continuar esse trabalho. E as pessoas podem achar estranhas que eu falei em alternância do poder e agora estou falando na reeleição do presidente. Mas eu vou justificar porque eu penso que o Fábio tem que continuar. Primeiro, que eu tenho certeza que nós vamos subir para a Série B. Então, seria muito ruim nós começarmos uma Série B com um presidente novo, porque ele ia ter que começar todo um processo de montagem de elenco, de adaptação, de conhecer o clube e tudo mais. Então, é necessário nós termos alguém para dar continuidade no processo desses 2 anos anteriores. E segundo, nós vamos entrar em 2021 com muitos problemas financeiros. Mas não é problemas financeiros do clube, é problema financeiro da conjuntura provocada pelo esse vírus maldito. Tenha certeza que ano que vem, patrocinadores vão deixar de patrocinar clubes, verbas vão ser diminuídas, e então a gente precisa ter um presidente já calejado. Nós vamos perder muito tempo. Já pensou você estar no meio de uma preparação para uma Série B e você tem um presidente que não sabe o que vai fazer com o patrocinador que deixou de apoiar ou diminuiu o patrocínio, verba publicitária, enfim, com uma série de problemas. Então é por isso que eu defendo a permanência do Fábio, para que ele dê continuidade no projeto e para que ele consiga fazer uma Série B, se Deus quiser, consistente com a possibilidade real de nós estarmos ali perto para disputar uma vaga para a Série A. Perfeito, Cavalcante. E para nós finalizarmos aqui, eu gostaria de ouvir a sua opinião hoje, como torcedor e com toda a experiência que você tem, você olhando hoje para a sua gestão, como você faria essa avaliação? E suas considerações finais de ter participado conosco aqui no @Clube do Remo Histórico. Olha, Miguel, eu vou voltar a dizer, houve uma covardia muito grande com a nossa gestão. Nós fomos vítimas de muitos fake news, nós fomos vítimas de muitas mentiras. Eu te dou certeza que no futuro, e é importante essa live aqui, é importante esses registros históricos, que nós vamos ser tratados como a gestão que virou a chave no Clube do Remo. Eu tenho um relatório de gestão que eu posso fornecer para qualquer um dos que estão nos assistindo, para qualquer um que venha saber disso, ou para qualquer um que vá assistir quando estiver no perfil, o relatório de gestão de 2016. Vocês vão ver os imensos avanços administrativos que nós tivemos. E eu posso te citar aqui rapidamente. Nós assumimos o Remo com uma sede sucateada, onde até o banheiro era uma vergonha. Nós reformamos o banheiro da sede, trocamos todo, começamos uma mega reforma do ginásio Serra Freire, pegamos o Serra Freire com 6 meses de luz atrasada. E nós, além de botarmos em dia, nós ainda conseguimos fazer todo o Serra Freire em Corodum. Um trabalho que vai durar mais de 50 anos. Entendeu? Regularizamos. Na nossa gestão de 2016, ninguém viu cortar a luz da sede, ninguém viu cortar a luz do estádio, ninguém viu cortar a luz lá da sede náutica. Nós não tivemos penhoras, nós não tivemos leilões na nossa gestão, porque foi uma gestão que trabalhou sério essa questão. Vamos dentro da sede mesmo, eu posso te garantir que foi o ano onde a nossa vida social foi mais ativa. Voltamos com o bairro do Perrô, a Carlena acabou de entrar aqui, eu mando um beijo para ela, que foi minha diretora, assim como a Heloísa. Mando um grande beijo para ela também, grande amiga, grande remista. Eles sabem o que nós fizemos na parte social desse clube lá. Voltamos a dar vida para a sede do clube. Aí a gente vamos lá para o estádio. Nós retomamos, vejam bem o que eu vou falar. O carrossel estava há mais de 20 anos na posse de uma senhora, era uma poceira que vivia lá. Aquilo não gerava R$1 para o Clube do Remo. Nós retomamos aquela área lá. Hoje aquela área gera quase R$500 mil por ano para o Clube do Remo, com o aluguel daquela farmácia lá da Extra Farma. Nós, com o dinheiro do Sou Baenão, nós conseguimos fazer aquela mureta. Te lembra que lá no Baenão tinha aquele tapume horroroso? Um tapume velho, todo rasgado. Nós fizemos toda aquela mureta lateral. Nós reformamos o gramado. Nós botamos uma irrigação que depois foi trocada com a reforma em 2018. Nós fizemos uma sala de imprensa digna. Eram 2 coisas que me incomodavam. Na sede, aquele banheiro horroroso, e a sala de imprensa do Remo lá no Baenão. Até hoje, a sala que é usada lá foi da nossa gestão que nós fizemos. Deixamos com cadeira, deixamos com os telões, deixamos com ar-condicionado.
tudo como um grande clube precisa. Nós reformamos todos os quartos da Toca do Leão. Nós trocamos ar-condicionado, trocamos televisão, trocamos o armário. Está aí Bessa, está aí Renato, está aí André Malcher, está aí você que conhece isso, que não me deixa mentir. Então, quer dizer, nós fizemos realmente uma administração consistente, uma administração que trouxe frutos para o clube. E aí nós vamos para a parte administrativa. E eu volto mais uma vez a dizer, quem quiser o relatório de gestão, nos peçam nas nossas redes sociais que nós vamos mandar. Eu vou destacar apenas uma ação, Miguel, que vai finalizar qualquer tipo de interrogação em relação à nossa gestão. Fique à vontade, a casa é sua. Nós assinamos e fizemos o clube aderir ao Profut. Quem não sabe o que é o Profut, é o Programa de Modernização do Futebol Brasileiro. Foi o parcelamento especial das dívidas tributárias lá do Profut, que nós assinamos em 2016, e olha que o Profut foi iniciado em 2014, o presidente não assinou. Em 2015, o presidente não assinou, só foi para assinar em 2016. Com um trabalho excepcional de um grande remista, que eu sinto muito falta de estar nessa gestão, que é o Jade Gaderlini, que eu vi ele entrar há pouco aqui. Um cara que se dedicou de corpo e alma a fazer as adaptações contábeis para que nós pudéssemos aderir ao Profut. E nós aderimos ao Profut, e só nessa adesão, Miguel, nós retiramos 8 milhões de reais da dívida fiscal do clube. Por que 8 milhões da dívida fiscal? Porque o programa previa perdão de juros, diminuição perdão de honorários, diminuição de multa. E a gente tirou, então, naquele momento, 8 milhões da dívida do clube. Quero dizer que na minha gestão, nós entregamos para a gestão seguinte o Profut em dia, sem nenhum atraso. Nós entregamos o parcelamento na Justiça do Trabalho em dia, sem nenhum atraso. Então, quer dizer, as pessoas que falam mal da nossa gestão, as pessoas que inventam mentiras, fake news, eu quero dizer para essas pessoas que o tempo é senhor da razão e que em em brevíssimo tempo, elas vão saber a verdade. Volto a dizer, eu fiz uma gestão no clube que eu me orgulho. E quem conhece a gestão, eu tenho certeza que também tem orgulho dela. Perfeito, André. Muito bom. Tenho certeza que todos que participaram ficaram felizes, porque foi uma live muito rica em informações, esclarecedora. Só lembrar mais uma coisa, Miguel. Quando nós pegamos o clube, o Expresso 33 estava destruído. Nós reformamos todo o ônibus. Reformamos a refrigeração dele, reformamos a parte mecânica, tanto que até hoje ele é usado. Eu não sei se passou por mais uma reforma, mas as pessoas sabem disso também. Perfeito, perfeito, André. André, a página Clube do Remo Histórico só tem a agradecer a você por ter atendido o nosso convite e ter vindo aqui de coração aberto, compartilhar de todas essas informações muito importantes, que muitos azulinos gostariam de saber e que ficarão registradas para sempre, não só no Instagram, como no Facebook, mas em especial no YouTube, no nosso canal do YouTube, que a gente vai editar esse vídeo e vai colocar lá para ficar como um documento histórico do Leão Azul de Antônio Baena, relatado por um torcedor e por um ex-presidente. Fique à vontade, pode falar. Deixa eu te dar mais um detalhe, Miguel. Outra coisa para você ver como a gente conseguiu arrumar bem a casa. Esse escudo que está no seu peito aí, que está no meu peito, ele não tinha registro. O nome Clube do Remo não era do Clube do Remo. Não tinha registro. Na nossa gestão, nós registramos Clube do Remo, nós registramos Fenômeno Azul, nós registramos Nação Azul, nós registramos Fábrica de Leão e Loja do Remo. Essas 5 marcas hoje são do Remo porque nós registramos, nós fizemos o início do registro lá no NPI. Para quem não sabe, é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Tá? O Maurício Português da Agora fez uma pergunta, quais são os aspectos da minha gestão. Volto a dizer, Maurício, solicita para mim aí o nosso relatório de gestão lá nas minhas redes sociais, que eu vou ter o maior prazer de te mandar. Estou dando um salve também para o Breno aqui, que entrou agora. Miguel, desculpa ter te interrompido, mas porque a gente vai lembrando e eu acabo colocando aqui as questões. A casa é sua. E não vai ser a última live que nós vamos fazer. Mais para frente, a gente vai voltar a interagir. Passando esse período aí de pandemia, talvez em loco, a gente presente, troque um bate-papo mais descontraído ainda do que foi. Eu adorei estar com você aqui hoje. Uma maravilha. E eu tenho certeza que todos que estiveram presentes gostaram. Fica aqui meus agradecimentos e
sigam, se inscrevam no nosso canal no YouTube, Clube do Remo Histórico, que todas essas lives, com muitas informações da história do Leão Azul de Antônio Baena em seus 115 anos, estarão lá registradas para sempre nos anais. André, muito obrigado. Valeu, sei que foi solícito. Fica com Deus. Um grande beijo. Pode falar. Só para finalizar, eu quero te parabenizar por essa tua iniciativa. Eu tenho feito o ciclo de lives, você sempre acompanha a gente aí, eu sei quanto é complicado a gente tirar o nosso tempo, chamar as pessoas, isso demanda tempo e a gente não ganha nada com isso, é muito complicado. Mas essa tua iniciativa é importante e eu quero fazer justiça aqui para o Caboclo, que é o Ítalo, que sempre brigou muito para resgatar a memória do clube. O Ítalo, para quem não sabe, é responsável por esse novo escudo que você está usando aí na camisa. E o Ítalo sempre reclamou de que a gente deixava os nossos troféus, as nossas conquistas, lá no céu da sede, esquecidos. E foi até por iniciativa dele que a gente fez aquele pequeno memorial lá na entrada. Nós fizemos aquele memorial ainda em 2015, que era a ideia de surgir dali um museu. Tá? Então, se eu pudesse deixar uma sugestão para o próximo presidente do Clube do Remo, a sugestão que eu deixaria era mudar a parte administrativa do clube para o Baenão, porque a nossa principal atividade é o futebol, mudava para o Baenão e transformava o andar térreo da nossa sede num grande e belo museu para colocar nossas conquistas lá. E aí, com um complexo de restaurante, cafeteria, a Aline Porto, que é a diretora, ela tem um belíssimo projeto lá para a área da piscina, e fazia um grande complexo de diversão, não só para o associado, para o sócio-torcedor, mas para o público em geral, para ser uma fonte de renda para o clube. E essa tua iniciativa, Miguel, é importante para manter esse registro, mesmo que virtual, das coisas boas do clube. Um clube não é nada sem a sua memória, e nós precisamos ter essa memória viva. Então, eu fiquei muito orgulhoso de participar da tua live, e eu não poderia finalizar sem antes te agradecer essa oportunidade que você me deu, porque não pensem vocês que a gente não sofre com essas acusações, com essas besteiras que falam em rede social. A gente sofre, sim. E você me deu uma oportunidade que muita gente me negou. E eu fico muito feliz por isso e eu vou ser eternamente grato a você. Muito obrigado, André. Aqui, o intuito da página Clube do Remo Histórico é relatar, de fato, a sua história. Aqui a gente não vai falar nem mais nem menos. A gente vai contar ela como ela foi. O resgate histórico, ele tem que ter essa fidelidade. Tem que ser fielmente contado e ter, principalmente, a responsabilidade para ser resgatado e ser contado, para poder ficar nos anais. Então, esse é o nosso maior compromisso aqui, é de deixar registrado, de verdade, a história do Clube do Remo. Tanto nas glórias, quanto nas derrotas, enfim, nos insucessos. Isso faz parte da história de qualquer clube, não é diferente da nossa. Então, fica aqui o nosso agradecimento. Muito obrigado por tudo. E até a próxima. Nos veremos logo, logo. Tá ok? Grande abraço. Tamo junto. E até a próxima. Beijão. Obrigado a todos. Valeu. Beijão.